porque às vezes a gente nos carregamos demais e não queremos parar para descansar. Ah, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter aquilo. São muitas preocupações na nossa vida, mas Deus nos ensina a cada dia que primeiro temos que nos preocupar com a nossa alma, com a nossa vida, para onde nós iremos. Porque quando Jesus voltar, né, e tudo for acabado aqui nessa terra, a casa que a gente fizer vai ficar. O carro que a gente comprar vai ficar. A moto vai ficar. A roupa cara, tudo vai ficar. Sapato, tudo vai ficar. Nada a gente vai levar, nada. E às vezes a gente se preocupa tanto, né? E a nossa alma ela fica perdida. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para a pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Jesus, Pai amado, Senhor, toda honra, toda glória a Ti, Pai. Ô, Pai, obrigado, Senhor Jesus. Venho aqui te agradecer, Senhor, tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Agradecer, Pai, o seu cuidado, Senhor, a sua misericórdia, Pai, tudo que o Senhor tem trazido nos nossos corações, Pai, seus ensinamentos, Pai. Nós possamos estar aqui prostrados, Pai, aprendendo cada vez mais de Ti, Pai, recebendo esse maná maravilhoso que o Senhor nos manda, Pai. Agradeço, Pai, em particular, Senhor, o seu cuidado com meu filho Nicolas, Senhor. Seu cuidado, Pai, na mesa de cirurgia, Senhor, restabelecendo a saúde dele, do bracinho dele, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estavam ali, Senhor, pela sua presença ali, Senhor, pelos seus anjos batalhando ali com ele, Senhor, Jesus, cuidando, Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor estar ali guiando os médicos, Pai, as pessoas que estavam ali ao lado dele, Senhor. Sua presença, sua luz ali, Senhor, o Senhor guiando cada momento, Senhor. Obrigado, Pai, cuide dele, Pai, continue cuidando, Pai, do estabelecimento dele, da saúde dele, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela certeza de que o Senhor está aqui presente, Senhor, cuidando de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai amado, por cada um dos meus irmãos aqui presentes hoje, Senhor, que nós possamos estar aqui nos alimentando da Sua palavra, Senhor, aprendendo cada vez mais sobre Ti, Senhor. Reconhecendo, Pai, aquilo que nós precisamos, Pai, de correção, Senhor. Reconhecendo, Pai, aquilo que precisa ser transformado no nosso coração, Senhor. Para que nós possamos cada vez mais, Senhor, experimentar, Pai, qual seja a Sua boa, agradável vontade, Senhor. Obrigado, Pai. Fique conosco, Pai, e nos acompanhe, agora e para sempre, Senhor. Amém. 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 Capítulo 12, versículo 13. Alguém quer ler para a gente até o 21? Posso ler aqui. Até o 21, né? Acho que muda um pouquinho o assunto, né? Uhum. A parábola do rico insensato. Então, alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. E Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim, disse: Já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse. Coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhes disse: Louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus.
Amém? Aqui Jesus vem. Nossa, maravilhoso, né? Um rapaz chega para Jesus e fala: Diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. No judaísmo, o filho mais velho recebia uma porção dobrada da herança e era responsável por dividir o restante após a morte do pai. O irmão mais novo queria sua parte da herança. Isso é muito diferente do nosso costume hoje, né? Dos costumes ocidentais, inclusive. E aqui tem uma situação onde, pelo que, pelo que esse contexto nos apresenta, o pai morreu e aquela partilha tradicional ou que havia sido deixada pelo pai não satisfez aquele rapaz, né? E ele estava o quê? Ele estava de olho naquilo que era do irmão, naquilo que não lhe pertencia, naquilo que não era para ele. E sabe, todos nós, eu acredito, que somos tentados a olhar para o que é do outro, sabe? Para a casa do outro, para o carro do outro, para a família do outro. Tem até um ditado brasileiro que fala, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E embora sob um outro viés, esse ditado nos diz que nos ensina, né, ou tenta nos trazer para a reflexão de que aos nossos olhos parece que é mais bonito, parece que é melhor, mas por trás daquilo tem todo um contexto, né? O que aquela pessoa faz para ter aquela grama mais verde, por exemplo, né? Por que que aquela grama é mais verde? Será que ele cuida mais da grama do que você? Enfim, independente dessas questões, né? Eu acho que a principal lição que Jesus ensina aqui é que nós devemos nos contentar com aquilo que nos foi dado e não olhar para aquilo que foi dado para o nosso irmão, seja o nosso irmão de sangue ou o nosso irmão de fé ou o nosso próximo. A gente não pode cair na tentação de olhar para aquilo que o outro tem e desejar que ele me dê parte daquilo ou pensar, não é nem desejar, porque o desejar, tudo bem, né? Mas é me achar no direito daquilo que não me foi dado, que não me pertence, né? A gente pode sim usar os nossos talentos para multiplicá-los, como a gente já viu aqui atrás. Mas nós devemos olhar para aquilo que é nosso, para aquilo que nos foi dado, para aquilo que nos foi cabido. E basta. Aquilo que nos foi entregue é que é para nós, né? Se desejamos algo mais, podemos falar com Deus, né? Devemos, inclusive, ó Senhor, eu queria tanto isso, ou aquilo outro, mas ao mesmo tempo, Jesus também nos ensina que é preciso escolher com sabedoria aquilo que a gente quer. E ele nos mostra, ele nos diz aqui que é loucura, no 21 ele fala, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Ou seja, às vezes a gente passa a vida correndo atrás de riquezas terrenas e esquece da vida eterna, negligencia o nosso tempo com Deus, negligencia a nossa família e deixa passar aquilo que é mais importante, sabe? Então, é um aprendizado muito, muito, muito rico, como tudo que Jesus nos fala aqui, né? E Jesus é bem claro. No 15 ele fala: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância,
A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Ou seja, a felicidade de ninguém tá naquilo que ela tem, né? De bens materiais, por exemplo. O que tem de pessoas no mundo que são infelizes ou que perderam tudo, perderam sua saúde, perderam sua família, perderam a sua vida, momentos maravilhosos de felicidade, contemplação e alegria, por buscarem esses tesouros na terra, que um dia eles vão e vai ficar aí, né? Mas nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, e é por isso que estar conectado na palavra de Deus é tão importante, sabe? Porque quando nós lemos aqui, nós estudamos e nós nos debruçamos na palavra com o coração aberto, com o intuito de absorver o entendimento, isso reforça, né, esses princípios que a gente deve seguir. Mas se nós não cuidarmos e não tivermos esse essa entrega, né, de nos esforçarmos nesse caminho, é muito fácil a gente se perder nas tentações do mundo, né, diárias, quando a gente vê, sei lá, uma propaganda na TV ou com um grupo de amigos específicos. Então, é maravilhoso essa parte aqui. Vou deixar um pouquinho para vocês comentarem também. Amém? Sabe o que é que me chamou muita atenção nesse trecho? É o verso 14. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui o juiz ou partidor entre vós? O que que o meu coração ele traz o seguinte ensinamento: que Jesus não é juiz aqui dos bens materiais. Legal. E civilmente ele não está preocupado em repartir nada aqui, não. A nossa preocupação primeira está em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, a avareza é aquela sede, né, de possuir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E Jesus diz que isso nada, não leva ninguém a lugar nenhum, mas que a gente busque em primeiro lugar as coisas dele. Ele é juiz lá da eternidade, mas aqui na terra não. Então, isso, assim que o James estava lendo, isso me veio assim tão forte, porque eu já tinha passado várias vezes, mas hoje me chamou a atenção isso. Quem me constituiu juiz? Ou seja, ele não está para julgar os bens materiais de ninguém aqui, não. A gente que cuide para zelar, tudo bem, pelos nossos bens, mas com equilíbrio, e não como esse homem aqui, esse homem sensato, que lá no verso 19, então direi à minha alma, tens um depósito, tenho no meu depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Quer dizer, ele mesmo estava dizendo para si, ele achava que toda a felicidade, que o futuro dele estava muito seguro em cima de tudo que ele construiu, em tudo que ele adquiriu, nos bens materiais, sem se preocupar com a parte eterna, com a vida eterna, né? E aí Jesus vai e diz assim no verso 20, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Então, assim, não adianta a gente andar ansioso para adquirir, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos na vida da gente. Ok, a gente tem que se precaver e tudo mais, ter equilíbrios nos nossos bens, mas não ganância, não avareza. E a avareza é a sede de possuir mais sem querer repartir com ninguém. Esse moço aqui queria que o outro lá repartisse com ele. Mas na sede de ter, de acumular, acumular, acumular. Ele estava preocupado com alguém? Talvez não. Talvez não. É o que eu traz ao meu coração esse texto. Então, assim, o que é que a gente deve procurar? É as riquezas materiais, que tudo vem por acréscimo. Eu sou testemunha viva disso, mas eu vou deixar a oportunidade aí para vocês falarem do entendimento desse texto tão rico, tão poderoso, sobre o que é que nós devemos fazer aqui nessa terra. Buscar a Deus em primeiro lugar. Tudo mais será acrescentado.
Esse texto aqui é muito forte, né? Vocês explanaram bem aí, James trouxe pontos importantes aí também, falando assim, sobre a preocupação realmente de Jesus, né? Sobre ser juízo sobre coisas materiais ou não, né? Mas acho que uma das mensagens principais aqui que Jesus fala são ensinamentos tanto para quem tem e para quem não tem, né? Eu falando sobre inveja, sobre ganância e sobre o propósito de vida, né? Sobre por que que nós estarmos aqui, né? Estamos orientados realmente a reconhecermos que o objetivo dessa vida não é enriquecermos, né? Quando chegamos lá no céu, nós não vamos mostrar o saldo, né? Ó, adquiri tantos bens, né? Então eu venci a corrida, né? Eu mesmo passei muito tempo da minha vida não longe de Deus, mas esquecido que Deus existia na minha vida, né? Só lembrava dele quando eu estava né, nos sufocos, e talvez por isso que eu tinha que ir para os sufocos, né? Mas a gente passa a vida, às vezes, acumulando, querendo, né, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. O- E atrelado à ganância também é o medo do futuro, né? Como que vai ser lá na frente, né? Como vai ser lá na frente. Quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente se apega e sabe que Ele vai prover, né? Lá em Filipenses fala mesmo, né? Que Deus vai prover tudo que nós precisamos, todas as nossas necessidades. Então, que a gente possa nos acalmar, né? E ter fé que o que é realmente importante aqui é nós estarmos em oração, próximo, aprendendo a palavra, ensinando, em comunhão, o amor das pessoas, o nosso relacionamento, né? Deus quer que nós nos relacionemos com as pessoas, né? Que a senhora falou aí também, né? O irmão ali que estava acumulando, mas ele não estava estendendo a mão ao próximo, né? Então é que a gente possa estar conectado com as pessoas, né? Conectado verdadeiramente, né? Conforme os ensinamentos de Jesus aqui, né? Não simplesmente acumulando bens, que é o fruto aqui né, da avareza, né? O fruto da ganância, que isso não vem de Deus, né? Então, que nós podemos sim, né? Enriquecemos, podemos sim sermos agraciados por Deus, mas em primeiro lugar, sempre Deus no nosso coração, sempre Jesus no nosso coração. A gente não pode deixar que o bem material tome o espaço de Deus no nosso coração, né? Acima de tudo, Deus, né? Sempre, né? Nossa família, depois de Deus, né? Nosso ministério, nosso trabalho, né? Nosso propósito. O dinheiro ele vai vir, né? Vai ser agraciado por Deus, mas como de uma forma natural, né? Que a gente não coloque como objetivo principal o dinheiro, né? A gente não coloque como objetivo principal e, né, e único aí, né? E que a gente, eu mesmo, na minha vida, eu fiquei muitos anos trabalhando, 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 e em função disso eu acabei adoecendo, né? Porque trabalhava como louco e para mim, eu sou agraciado por Deus, porque em um determinado momento da minha vida eu adoeci e perdi tudo que eu tinha acumulado. E Deus me deu a oportunidade de poder reconhecer isso ainda jovem, não no final da minha vida, né? Então, ó, a gente vê que o que vai ficar aqui vai ficar, não vai com a gente, né? Passar no buraco da agulha, a gente vai ter que, né, nos desprendermos de todas as coisas que nós acumulamos. Então, que a gente possa ter isso em mente, né? E o que é importante realmente é a gente olhar para o próximo, olhar para nossos amigos, nossos familiares, né? Estar em comunhão com eles, né? Que dinheiro é bom sim para nos ajudar, nos mantermos, né? Para nos sustentarmos, para que a gente tenha uma vida confortável também, para que a gente possa, né, ajudar outras pessoas também, né? Para que nós possamos ser ajudados também quando estamos em necessidades, né? Mas Deus em primeiro lugar sempre, né? E Jesus vem falando justamente sobre isso. O que que eu tenho a ver com isso, né? O propósito aqui é outro, né? Vamos falar do reino de Deus aqui. Não quero saber desse negócio aí, não. Se vocês estão com problema de dinheiro,
Vocês precisam resolver isso aí internamente no coração de vocês. O dinheiro, ele pode ser fruto, ele é fruto, pode ser fruto de, né, de coisas do maligno. Então, né, esse livro a gente vê aí tantas, aqui mesmo esse exemplo, né, da herança, a gente vê tantas famílias repartidas, né? Às vezes antes dos pais morrerem, a família já está repartida porque tem herança, porque o filho, né, o pai tem um filho que não é do casamento, porque, né, tem um filho lá que não é tão próximo, então tem tantas, né, tantas brigas às vezes acontecem, né? E aí, assim, se Jesus fala assim, cara, se vocês tivessem realmente amor no coração, vocês não estariam nem olhando para isso, vocês estariam se amando, né? Que é o mais importante. Vocês estão perdendo a vida de vocês, né? Consumindo a vida de vocês, né? Por algo que realmente não é de mim, né? Não é de Deus. É. Quantas pessoas se morrem, né? Não é, Fábio? Irmão mata irmão por causa de herança. Tamires apareceu, significa que ela quer falar. Ai, bom dia a todos, paz do Senhor. Bom dia, pai. Sim. Eu queria pedir, Fábio, para poder eu continuar lendo aqui do 22 ao 34, porque eu estava observando e ele tem a ver com essa parábola. Aí eu Amém. gostaria de ler e explicar, porque Amém. tem a ver com a parábola do rico insensato, pode ser? Claro, querida, por favor. Pode? Tá Pode. travando aí um pouquinho, eu acho, viu? Tá ouvindo? Travou um pouquinho, mas pode falar, sim. Se travar aqui mais, eu tiro a câmera. Aí fica melhorzinho. Mas pode ler sim também. Pronto. Travado, travado, travado. Né? Eu vou desligar a Pronto? câmera Tô dela. achando que estava travando. Eu vou desligar a sua câmera, tá? Que aí você consegue ficar mais rápido para você. Fica pra desligar a Tá. câmera. É, travou também. Você tá ouvindo a gente? Enquanto está travado, Tamires, talvez fosse melhor alguém ler logo e a Tamires explica, ela fala o que é o entendimento dela, né? Para ganhar tempo. Posso Ó, fazer um Beleza. comentário, então, enquanto ela se restabelece ali, um complemento? Eu achei bem prudente aqui. Embora seja apenas mais um complemento de tudo que já foi falado, né? Esse homem rico, aparentemente, eu vou ler aqui como está na minha Bíblia, tá? Aparentemente, o homem rico traçou um plano muito prudente. Seu foco, porém, estava em si mesmo. Em nenhum momento considerou a possibilidade de doar parte da colheita aos necessitados. Presumiu que suas riquezas durariam por muito tempo e se preocupou apenas em armazená-las, sem jamais levar Deus em consideração. Seu julgamento foi justo. Aleluia. Isso é a consequência de quando nós nos desviamos da orientação de Deus, né? Tá na lei, tá na palavra. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o que é amar a Deus? Quando nós amamos alguém, nós não fazemos tudo o que podemos para agradá-lo? Então, se esse homem tivesse de fato amando a Deus, não digo nem acima de todas as coisas, mas pelo menos como ele estava amando a ele mesmo, ele teria se lembrado de repartir, teria se lembrado do próximo e teria lembrado de repartir, sabe? Não teria sido condenado. E é isso que nós precisamos prestar atenção.
porque existe uma tendência, né, de sermos egoístas, né, de pensarmos só em nós mesmos, assim. Meu Deus, eu peço misericórdia, Senhor. Misericórdia e não só misericórdia, mas transformação, porque eu quero e preciso ser melhor, sabe? Enfim, só esse complemento que eu queria fazer que eu achei maravilhoso, essa marcação na minha Bíblia aqui. Dona Lucinha, se a senhora quiser ler, ou se a Tamira estiver retornado e quiser ler para nós. Oi, e Vamos ver aí, se vai. Acho que melhorou. Melhorou? Pronto, vamos lá aqui, ó. A solicitude pela nossa vida. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós dos que as aves? E qual de vós, e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não perguntei, não pergunteis, pois, que a vez de comer ou a vez de beber, e não andeis inquietos, porque os gentis do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitam delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas o pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, onde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aqui essa palavra é um cumprimento, né, do que os irmãos explicaram. Porém, aqui no verso, em Marcos, capítulo 8, verso 36, diz assim, né? Uma palavra bem conhecida. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E aqui no 6, no Mateus, livro de Mateus, capítulo 6, verso 19 e 20, diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde o ladrão mina e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e nem os ladrões não minam, nem roubam. O 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Né? Como todos falaram aí, muitas vezes a gente se preocupa tanto com o nosso futuro, com o que a gente vai ser lá na frente, quando a gente envelhecer, como é que vai ser, né? Como eu vou envelhecer. Porém, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a 5 minutos. Ninguém sabe o nosso tempo de vida, a não ser Deus. Ninguém sabe. Então, às vezes a gente procura, né, fazer tanta coisa, aí eu vou fazer um castelo
para o meu filho, vou deixar de herança, vou fazer isso, e aí às vezes a gente se preocupa tanto, como o irmão, né, Fábio falou, se preocupa tanto e acaba perdendo a nossa alma, ele ficou doente e tal. Essas coisas acontecem na nossa vida, porque às vezes a gente nos carregamos demais e não queremos parar para descansar. Ah, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter aquilo. São muitas preocupações na nossa vida, mas Deus nos ensina a cada dia que primeiro temos que nos preocupar com a nossa alma, com a nossa vida. Para onde nós iremos? Porque quando Jesus voltar, né, e tudo for acabado aqui nessa terra, a casa que a gente fizer vai ficar. O carro que a gente comprar vai ficar. A moto vai ficar. A roupa cara, tudo vai ficar. Sapato, tudo vai ficar. Nada a gente vai levar, nada. E às vezes a gente se preocupa tanto, né? E a nossa alma ela fica perdida. E como ele diz, né? Considerai os lírios, como eles crescem, né? Não trabalham, não fiam, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. O lírio é uma flor, né? Algo simples. Mas Deus, ele deu o crescimento. Deus deu tudo para ele. E igual os passarinhos, como ele fala, os passarinhos não precisam juntar nada. Na hora que ele está com fome, ele vai lá e Deus provê o alimento dele, né? Deus faz tudo. Isso é uma palavra, né? Não que nós não vamos trabalhar, porque nós precisamos do trabalho para vivermos. Porém, tem coisas que não necessitamos, porém queremos. Sempre em minhas orações, eu digo para Deus, não me dê o que eu quero, mas me dê o que eu preciso. Porque o que eu preciso vai ser melhor do que o que eu quero. Possa ser que eu quero tanto um algo e eu vá quebrar a cara lá na frente, como já aconteceu, acontece com todos nós, né? E às vezes a gente quer tanta coisa, procura tanta coisa e no final a gente perde, né, a nossa alma, perde a nossa vida, perde a nossa família, os nossos filhos, porque a gente não vai ter tempo para eles, né? A gente não vai ter nada. E eu sempre trabalhei, graças a Deus, sempre trabalhei. Mas quando eu me voltei, né, para Jesus, quando eu voltei para Jesus, a gente sabe que às vezes o trabalho ele toma conta da gente. Então a gente tem que saber onde é que a gente vai trabalhar. E muitas vezes a gente diz assim: "Ó Senhor, abre uma porta de emprego para mim". E o diabo ele está ouvindo. Ele está ouvindo. E ele também abre. Ele pode abrir uma porta para você que você acha que a porta é de Deus, porém aquela porta ela vai consumir todo o seu tempo, todo o seu dia e toda a sua mente. Então nós temos que ficar ligados, né? E eu tinha um trabalho, não é que consumia toda a minha mente, não. Porém, minha filha, ela tinha que ficar na creche o dia todo. E ela chorava muito. Então, todos os dias, não tinha dia que ela chorasse, ela não era maltratada lá. Porém, ela chorava muito. E aí eu disse assim, ó, Senhor, me dá um trabalho que eu possa cuidar da minha filha. Eu não quero que ninguém cuide da minha filha, eu quero cuidar da minha filha. Eu quero passar esse tempo com minha filha. E Deus foi e me deu um trabalho. Eu disse a Deus, Senhor, eu quero uma mercearia em casa. Eu quero trabalhar em casa para eu cuidar da minha filha. E assim Deus fez. Eu comecei pequenininho, irmãos. Eu botava a mercearia, né, em um lado e dormia do outro, reparti com a coxina.
pequenininho. Um dia eu ainda vou ter a oportunidade de virar minha câmera aqui e mostrar a mercearia para vocês, né? E aí Deus foi provendo devagarinho. Eu digo aos irmãos, eu não ganho um salário, eu não posso tirar um salário do meu dinheiro aqui, eu não posso. Porém, graças a Deus, eu não tenho, meu nome é limpo, não tenho dívidas, pago os meus cartões que Deus me proporcionou, compro a roupa que eu quero, compro o sapato que eu quero. Vocês podem olhar aqui atrás, essa parede aqui ainda não está rebocada. Tem partes aqui da minha casa que ainda não está. Mas meu quarto, eu posso considerar um quarto bom. Eu tenho uma cama para me dormir boa, que todo dia eu digo a Deus, obrigada, Senhor, por essa cama que o Senhor me concedeu. Eu tenho minha filha amanhã, né? Hoje é 3, né? Amanhã ela faz 13 anos, glória a Deus, nos caminhos do Senhor, porque Deus me proporcionou isso para que eu pudesse criar ela nos caminhos do Senhor. Porque na casa do pai é uma criação, às vezes na casa da avó é outra criação, em outra pessoa que você paga, né, é outra criação. Então eu pedi a Deus para que eu pudesse trabalhar em casa, para eu poder cuidar da minha família, para eu não perder minha família, não perder a minha alma, né? Agora eu estou um pouquinho parada. Estou um pouquinho parada, né? Porque, como eu disse aos irmãos, eu gosto de evangelizar, porém falta alguém, né? Para poder ir comigo. Mas no início, eu tinha uma pessoa que evangelizava comigo. E todas as terças-feiras eu fechava meu comércio para poder evangelizar. E um dia, né? Minha mãe disse assim: Ah, Tamires, você está fechando o comércio, você já ganha pouco e você não pode estar fechando o comércio. Aí eu falei com ela, né? Do mesmo jeito que Deus me deu, Deus vai prover para eu pagar minhas contas no final do mês. E assim eu fazia todas as terças-feiras. E meu comércio era menor, irmãos, do que é hoje. Todas as terças-feiras, eu fechava meu comércio, porque eu não tinha ninguém, não podia pagar ninguém para ficar aqui. Porque se eu pago é o meu lucro, não posso pagar. Então é mais vantagem eu fechar. Fechava e ia evangelizar. Falar de Deus para as pessoas. Então, hoje, eu posso estar aqui estudando a palavra. Se eu trabalhasse em outro lugar, eu não podia estar aqui fazendo esse devocional com os irmãos. Eu não podia, né, falar do amor de Deus na hora que eu quiser. Eu não posso sair na hora que eu quiser. E só para os irmãos ver, para aumentar a fé dos irmãos, né, que teve uma época que eu fiquei muito doente. Eu já nasci doente, eu digo logo assim, né? Porque eu tenho uns problemas, né, de falta de ar e tal, então já nasci com esse problema. E eu fiquei muito doente. Eu fiquei só esses tempos, né? Tem pouco tempo, isso é pouco tempo que eu tô contando. Eu fiquei com retenção de líquido, que eu fiquei toda inchada, que eu tenho um problema na tireoide. E eu fiquei toda inchada, eu fiquei 1 mês de cama, irmãos, de cama. Que eu não levantava, era dores no corpo todo, eu não levantava. Ficava na cama o tempo todo. Agora pense os irmãos, se eu trabalhasse para outra pessoa, quando eu voltasse, eles iam me colocar para fora. Mas ao agir de Deus, eu trabalho em casa, não tenho que dar satisfação a ninguém, né? Graças a Deus. Faço o que eu quero, saio na hora do que eu quero. Então, eu pude ter o meu repouso total aqui na minha casa, sem precisar fechar meu comércio. Porque minha mãe mora aqui, né? Também tem a casa de cima. Minha mãe também ajuda. Agora ela está trabalhando, mas quando ela chega, ela ajuda. Tem minha filha, já sabe trabalhar, já sabe despachar, ela já faz. Tem meu sobrinho também, que tem 15 anos. Ela fazia de manhã e ele trabalhava aqui de tarde. Então, tudo no propósito de Deus. Então, por tudo dai graças. Eu posso não ganhar, não ter um veículo, não ter um carro, não ter uma moto, mas eu tenho minha alma em paz. Porque eu estou em casa.
Deus proveu tudo. Eu estou aqui, aconteceu alguma coisa, estou aqui para servir. Se alguém precisar de alguma ajuda, graças a Deus, Deus proveu, eu também posso ajudar. Então, nós temos que pedir, né, ao nosso Deus aquilo que precisamos e não aquilo que queremos, porque Deus, ele dá tudo certo na hora certa. Às vezes a gente pode até olhar, poxa, aquela pessoa, ela é ímpia, ela não serve a Deus e ela tem tudo. Tem uma casa boa, tem uma moto, tem um carro, tem isso e aquilo, mas ali não foi Deus que deu. Ali foi o diabo que deu. E na hora que o diabo quer tirar, ele também tira. Porque ele dá para a pessoa se ocupar e a pessoa não se focar em Deus. Tirar totalmente a sua mente, né, do nosso Deus. O que adianta a gente ter tudo e não ter a nossa salvação? A gente vai viver aqui, na hora que acabar, acabou. Mas quando a gente está com Cristo, quando morrermos com Ele, a nossa vida será eterna. Será melhor ainda, é ruas de ouro, é mar de cristal. É tudo de bom. É mais do que imaginamos. Mais do que imaginamos. Então, nós temos que estar nessa terra para viver assim como Ele quer, aceitar assim como Ele quer, até o último dia da nossa vida, ou então até a volta de Cristo. Amém? Amém. Obrigado, Camille. Amém. Obrigado por compartilhar. Que o Pai do Céu continue abençoando sempre a sua vida aí. A família, cuidando de todos vocês, de todos nós. Bom dia, seu Mário. Olá, Fábio. Bom dia, tudo bem? Perdoe o atraso Esse aí pai, hoje. Deus te abençoe, meu filho. tudo Deus bem? abençoe também. Deus abençoe a Dona Lucinha. Eu perdi o celular, você acredita? Ah, o celular caiu do bolso e eu fiquei procurando. Acabei me atrasando mais ainda. Mas graças a Deus eu encontrei. Mas tudo bem, gente. Olha, eu gostei de ver, ouvir a Tamires aí, sabe? Olha, isso é tudo que eu gosto de ouvir da parte de um cristão. Porque eu também vivo pela fé. E Deus tem promovido tudo na minha vida. Nossa, eu vou te falar, Deus é maravilhoso. As pessoas podem não acreditar, mas Deus é maravilhoso. E Deus dá tudo que Ele quer a quem Ele quer. E Ele sabe quem pode dar e quem pode ter, quem pode não ter. Tem gente que Deus não dá porque sabe que se der para ele, vai perder a alma dele. E tem gente que Deus dá, e muito, porque sabe que a pessoa tem a cabeça no lugar. Mas a melhor coisa que nós podemos ter de Deus, amados, é a paz de espírito, é poder deitar e dormir. Sabe, hoje, 4 horas da manhã, quando eu acordei, uma senhora me mandou uma mensagem. Nossa, a mulher está acordada essa hora. Estava acordada. Falei, você não dorme não, é? Ela falou, não consigo dormir, estou acordado até agora. Falei, meu Deus do céu. Eu levei essa senhora para a igreja há um tempo atrás. Ela aceitou Jesus na igreja, mas ela não foi mais na igreja. Ela não foi mais. E eu percebo que a prova dela está muito grande, porque ela tem até bens, tem posse e tudo, mas não tem paz, não dorme. Como nós gostaríamos de poder dormir? Não é gostoso você deitar na cama e dormir? Mas tem gente que passa a noite em branco, gente, acordada, não consegue dormir. Quando dorme 2 horas, dorme 3 horas, acorda. Depois dorme fora de hora, entendeu? Isso tudo é tribulação na vida da pessoa. Eu falei, minha filha, você precisa
conversar com Deus. Você precisa se aproximar de Deus. Hoje, mais tarde, eu vou ter uma conversa com ela. Porque eu me lembrei, olha só, eu me lembrei. E eu levei ela para a igreja. Há uns tempos atrás, ela citou Jesus e ela não voltou mais. Ela mora um pouco distante da minha casa, mora no centro. Ela tem veículo, ela pode muito bem ir, mas ela não vai. Então fica aí sofrendo, né? Não dorme, os problemas se acumulam, tudo fica difícil. Às vezes a pessoa tem condições financeiras, mas não tem paz de espírito. Não tem paz. Não consegue dormir. E o sono é uma coisa muito boa. O sono é o que traz a tranquilidade para a pessoa, é que faz com que a pessoa pense melhor. Deus deu a noite para a gente dormir, para a gente descansar, né? E o dia para a gente trabalhar. Mas se você trabalha de dia e não consegue dormir à noite, você está mal. Você está mal com Deus. Então é preciso ver o que está acontecendo, né? Parece que muita gente que está nessas condições aí. Muita gente mesmo. Mas, Tamires, meus parabéns, filha. Deus te abençoe, viu? Você tem a voz de uma prima minha que, quando ela fala comigo, é a sua voz. Eu vou mandar um áudio para você ouvir. Fala, não foi eu que faço, não, foi você mesmo. Gente, eu não li nada aqui hoje, cheguei aqui no meio do caminho, né? Mas eu conheço muito bem essa palavra, conheço muito bem que Deus fala aos nossos corações. Que quer dizer o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma, né? Então a riqueza, irmão, a riqueza está dentro de nós mesmos. A gente ter o Espírito Santo, ter Deus no nosso coração, poder dar bons conselhos às pessoas, não sermos avarentos, procurarmos sempre ajudar quando as pessoas precisam de nossa ajuda. Deus vai nos ressarcir, porque Deus não deixa nada de graça, Ele sempre nos ressarce. Nós temos que ter a mente voltada para o próximo, para isso que Deus nos quer. E pregar o Evangelho, né? A toda criatura, para que eles também conheçam o que nós conhecemos, esse verdadeiro tesouro, que é ser escolhido para viver a vida eterna. Esse é o verdadeiro tesouro, né? Como a Tamires mesmo falou. Assim, aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus, é todo aquele que ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Não tem graça nenhuma esse mundo aqui. Todo dia eu vejo notícia na televisão, notícias horríveis, pessoas perdem os seus bens, morrem por causa de uma moto, por causa de um tênis de marca, por causa de um relógio. Olha, é dramático. Mas é o tal negócio. As pessoas colocam todos os seus recursos nos seus bens, né? É aquela palavra que Deus fala que a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Quando a pessoa tem muito dinheiro, ela se apega naquilo que ela tem e ela esquece das outras coisas. Não vamos nos apegar aos bens, amados, de forma nenhuma. Vamos tê-los, precisamos deles. Deus sabe que precisamos. Mas nunca coloque nada disso em primeiro lugar. Não coloque. Deus está em primeiro lugar. Depois a sua família e depois o próximo. Amém, meus irmãos? É muito forte aqui quando esse verso 25, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que é um côvado? 45 centímetros, gente, não é nem meu metro. Então, assim, a nossa, já começa pelo título aqui, a ansiosa solicitude pela vida. Essa ansiosa solicitude, né, que a solicitude em si é um cuidado atencioso, né? Assim, falando da definição de solicitude, é o cuidado atencioso, é o zelo, a preocupação afetiva que a gente tem por algo.
E aí, aplicado aqui a solicitude de Deus por nós, por seus filhos. Ele cuida de tudo. Assim, a gente cuida das coisas dele, que ele cuida de tudo. E a Tamires hoje, ela trouxe, com esse testemunho dela, ela trouxe, por isso que eu estava aqui de olhinhos fechados, a lágrima descendo, foi preciso enxugar aqui, porque eu estava pedindo no íntimo, no íntimo, no íntimo, no espírito, uma resposta a Deus. De algo que eu preciso fazer agora, uma negociação que eu preciso fazer até com meu filho mesmo, que está aqui. E assim, eu estava um pouco que, assim, meu Deus, se é isso, meu Deus, me responda, traga minha resposta, traga minha resposta. Por favor, mas só em espírito, a oração melhor que a gente faz em espírito, porque só ele ouve. O encardido, ele não tem poder de penetrar na nossa mente, mas Deus tem, e ele ouve. Então, assim, eu pedi em espírito. E aí, quando ela começou a falar, eu disse, meu Deus, é tudo que eu estava precisando ouvir de ti. Então, assim, o Espírito Santo te usou para a honra e glória dele. A gente sabe que a honra e a glória não é nossa, né, Tamires? É só ele que usa. Então, assim, tudo estampado, assim, hoje vê essa leitura de hoje, tanto a partir do verso 13 até aqui onde a Tamires leu, a gente leu, assim, meu Deus, que resposta tremenda, que texto rico. E assim, os irmãos, eu não sei se os irmãos ainda vão falar, porque já são 7h59, mas, assim, vou dar a oportunidade de alguém falar, mas, assim, ao fim eu queria ler um trecho, um pequeno trecho que está em Malaquias. Mas, seu Mário, como o senhor, eu amo ouvir esses testemunhos, porque eu também vivo pela fé, seu Mário, eu sempre vivi pela fé. Ainda ontem eu estava conversando, uma amiga minha veio aqui, e eu mostrando só os testemunhos visíveis, como um que eu compartilhei até com o James uma vez, a foto que eu passei da cura física do meu filho, do olho, eu fotografei o exame dele, o resultado, e passei, então de lá para cá eu tenho vivido pela fé. E, Fábio, lá na igreja, em Orlando, quando eu estava lá, uma pastora usada pelo Espírito Santo de Deus, é tremendo, eu ainda tenho esse vídeo, ela começou a orar por mim. O Elândio, Fábio, me apresentou a essa pastora, lá da igreja lá onde ele frequenta, e ela pegou assim na minha mão e disse que Deus ia me levar de um lado para outro, ia daqui para colar, e a primeira nação que eu iria, depois que saísse lá, era Portugal. Como é que essa mulher sabia que eu vou para Portugal? Que meus filhos são missionários lá, inclusive com trabalhos na África e tudo. Então, assim, tudo isso pela preocupação que a gente tem com o evangelho, o amor que a gente tem de pregar a palavra, de gravar áudios na madrugada para poder passar, que é isso que eu estou fazendo, porque eu estou aqui nesse horário com vocês, mas eu tenho que, na madrugada, gravar áudios para passar para o pessoal daqui. Então, sim, a nossa preocupação é com Deus, é com o reino, somente com o reino, porque o resto vem. E aí, usado outro homem lá na mesma igreja, que nunca me viu na vida, claro. Eu fui lá, passei, meu filho me levou, e aí ele disse, em pleno louvor, Fábio, em pleno louvor, o pessoal estava louvando, eu estou dizendo Fábio, porque é lá onde ele mora, mas é para todos aqui. Ele pegou assim por trás de mim, eu aqui com a mão louvando, e ele disse, pegou em mim e disse, olha, o Senhor está mandando te dizer que tu ainda vai morar em palácios. E esses palácios, eu creio que são as ruas de ouro, viu, Tamires? Lá de cima. Tu ainda vai morar em palácio, que ele te ama demais, que você é uma pessoa muito especial para ele. Bateu assim no ombro do meu filho e disse, olha, Deus ama muito a sua mãe, viu? E eu estava passando uma tribulaçãozinha, não vou dizer com quem, não era com meu filho, mas eu também não vou poder falar aqui. Mas Deus sabia de tudo que estava acontecendo comigo. Aí veio esse homem usado por Deus. Fala isso. Então, assim, a nossa preocupação é única e exclusiva de divulgar o evangelho, de jogar a semente. O resto vem. O resto vem. Então, é isso, gente. Aí, assim, quando vocês terminarem de falar, eu quero finalizar com um pequeno trecho de Malaquias. Não sei se vocês ainda vão falar. Se não, eu leio logo o texto. Vocês, o que é que vocês me dizem? É bem pouco. É só a diferença que Tamires falou, a diferença, e que a gente leu também. A diferença entre o justo e o perverso, que está em Malaquias 3, capítulo 3, verso 13, a partir do verso 13. É a diferença, o título aqui na minha versão é a diferença entre o justo e o perverso, diz assim:
As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou tantos cuidados em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Isso era o profeta questionando. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Quer dizer, a gente acha que às vezes, né, quem tem dinheiro é que é feliz. Muitas pessoas acham que acumular tesouros na terra é isso que traz felicidade. É o que a gente leu lá na palavra do homem que queria herdar tudo. Ah, agora eu tenho tudo, eu vou me deleitar, minha alma vai ter prazer. E não é por aí, gente. Ora, pois, reputamos por felizes os soberbos, também os que cometeram impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Isso era o questionamento. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem pouco seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. É isso, gente. Essa é a palavra que trazida aqui pelo profeta Malaquias, né, por Deus através do profeta Malaquias, quando ele questionava a Deus por que que a gente vê tanta gente ímpia, tanto perverso prosperar e não ser castigado. Aí o Senhor vem dar a resposta. A diferença tá para quem serve a Deus e para quem não serve, você vai ver no dia do Senhor. Então, naquele grande dia, ainda que não seja aqui na terra, a gente gosta das benesses do Senhor, né? Ele nos agracia com coisas inefáveis, como a Tamires disse aí, pediu um trabalho em casa para cuidar da filha, Deus deu. Como o seu Mário, que diz que vive pela fé. Eu também, seu Mário, vivo pela fé. Se souber quanto é meu salário, o que eu já gozei nessa terra, de frutos, porque eu me preocupo com a palavra de Deus, eu me preocupo, a minha grande preocupação é servir ao meu Deus. Não importa a hora que seja, não importa a circunstância que seja, que eu esteja vivendo. O meu prazer é servir a Deus, seja na minha casa atendendo uma pessoa, seja atendendo uma ligação. Tem dias que eu vou lavar minha louça, Tamires, do café da manhã, quase meio-dia, atendendo pessoas, porque eu saio daqui, aí já tem mensagem aqui, a gente tem que atender, e eu faço isso com o maior gosto, porque eu sei que é Deus que quer, que é Deus que nos usa, é a gente deixar o fluir de Deus através das nossas vidas, porque todo o resto vem por acréscimo. É isso, gente. Desculpe aí a demora, mas eu tinha que falar, né? Lucinha, Malaquias 3, tá no mudo. 3:11. 3:11, filho. Malaquias, capítulo Ela 3, começou, versículo 11. ela Obrigado. começou no 11. Tá bom. Obrigado. Amém? Agora vocês, viu, que são mais bem-sucedidos, né? Vocês são jovens ainda, estão aprendendo muito, e Deus chamou vocês para esse trabalho mesmo que vocês estão fazendo. Você, Samuel, você, meu filho James, e todos aqueles que Deus já deu e vai dar muito mais, né? Deus vai manter vocês acima de tudo. Agora, Deus tem um propósito na vida de cada um. Eu, por exemplo, era um microempresário. Eu tinha loja de máquina de costura. Eu fiquei 30 anos, né, trabalhando com máquina de costura. Mas a partir do momento eu aceitei Jesus, que eu comecei a conhecer a palavra, eu fui me afastando dos bens materiais e fui me aproximando mais de Deus. Fui me aproximando mais de Deus, fui me aproximando mais de Deus. E eu cheguei à conclusão, porque eu cheguei à conclusão que eu tinha que servir a Deus, devia deixar tudo para lá. Aproveitei que a minha sogra estava com mal de Alzheimer, passei a cuidar dela aqui, a minha esposa.
e abri um trabalho aqui em casa. E daí para cá não parei mais. Não parei mais. E fiquei aqui e Deus me sustentou, porque sabe, eu cheguei a um tempo que eu falei assim, olha, eu ganhava R$ 200.000, eu passava pela minha mão R$ 200.000 por mês. E às vezes chegava no final do mês, eu estava duro, porque tinha que pagar funcionário, tinha que pagar férias, abono, 13º para funcionário, tinha 3, 4 carros, os caras me roubavam no posto de gasolina, me trazia nota fiscal de 100 conto e punha só 50. Enfim, era um inferno na minha vida, sabe? Aí eu acabei pensando, sabe coisa? Vou largar tudo isso aí para lá e vou me apegar com Deus, porque Ele tem muito a me oferecer. Eu vi em Deus que tudo isso que eu consegui no meu tempo não adiantou nada, não adiantava nada. Esse Brasil nosso é um país, sabe, irmãos, que, meu Deus do céu, vinha plano Collor, plano Bresser, plano não sei o quê. Teve um plano aí que eu fiquei com 50 contas na conta. Nossa, eu vou te falar, eu já falei umas 3, 4 vezes e Deus me levantava de novo. Amados, se eu contar para você, o Fábio conhece um pouquinho do meu testemunho, meu filho também. Eu moro num lugar abençoado aqui, ó. Não tem nem portão aqui na minha chácara. Eu vivo aqui há 25 anos já. Olha, eu não pago luz, eu não pago água, eu só pago o imposto. Deus providenciou tudo isso para mim. Ô, meu filho, eu vou te sustentar aí, fica aí. E eu ganho, se eu contar, eu tenho até vergonha de dizer quanto que eu ganho. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho um filho abençoado, que, olha, é uma benção. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ajudo muita gente, viu? Eu ajudo missionários, eu, eu pago meu dízimo certinho na igreja. E meu dízimo não é do que eu ganho, viu? Do que eu ganho. Meu dízimo é muito acima do que eu ganho. Por quê? Porque Deus me abençoa. Pessoas compram meus produtos, compram o palmito que eu vendo, um banquinho. Tem. Eu não sei, eu não posso dizer que caí do céu, mas fica firme, viu, Tamires? Ana Lucinha, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. É o Como tal eu negócio. sei, como eu Eu sei. fiquei Ô, doente, Jason, dona. Eu fiquei ah, doente, dona Lucia. Eu não tenho plano de saúde. Eu fiquei doente, quase morri. Fui internado no Hospital das Clínicas e lá fui tratado como um príncipe. Deus cuidou de mim. Quando um japonês, dono do supermercado, cliente meu, perguntou para mim, quanto foi que você pagou? Você ficou 50 dias internado, 20 dias na UTI, 30 dias entubado, como é que é? Como é que ficou? Quanto ficou o seu? Falei, meu amigo, eu tive um sonho quando eu estava lá, que o meu irmão teve que dar o carro dele, mais um cheque de 30.000, e o dono do hospital médico, ele veio aqui na minha casa, no meu sítio, e fez minha esposa assinar um documento para mim, da metade do sítio para pagar a minha estadia aí no hospital. Então não foi pouco, não. Hoje o sítio vale 1 milhão, então foi 500.000, foi mais ou menos 600.000 a minha estadia no hospital. Eu falei, mas e o dinheiro? Você conseguiu aonde? Eu falei, ó, Deus cobriu tudo. Não paguei nada. Fui tratado como um príncipe. Deus cuida da gente, varão. Deus cuida da gente. É assim a nossa é, vida. Vocês vão ver muita coisa ainda. Vocês vão ouvir muita coisa, viu, Fábio? Você, meu filho, vai ouvir muita coisa ainda. Deus vai cuidar de vocês. Aliás, Deus está cuidando de vocês. Vocês não estão aí, você não está aí na Austrália à toa, o Fábio não está aí nos Estados Unidos à toa. Deus tem um propósito na vida de vocês.
A dona Lucinha sabe melhor do que eu. Ela tem um filho em Portugal, tem outro nos Estados Unidos. Ela sabe. Ela já rodou o mundo aí, ganhando um salário mínimo, né, dona Lucinha? Deus leva a senhora para todo lado no mundo aí, né, dona Lucinha? É Deus que leva. Cara, é desse jeito, é desse jeito. Olha, James, eu passei o texto de Malaquias aí no chat para a referência, viu? Não sei se você Ah, eu viu. vi, dona Lucinha. Obrigado, viu? Pois é, o que eu li, né? Porque para trás vem uma explicação sobre os dízimos, né? Que em que te roubamos, não sei o que, roubamos nas ofertas, no dízimo. Mas eu li a partir só a diferença entre o justo e o perverso. Porque é assim, para poder ressaltar, né, a diferença daquele que serve para o que não serve, da prosperidade do ímpio e a nossa prosperidade, porque a gente, meu salário, ó, seu Mário, fazer como chicanizar o salário. E É eu já igual o meu. e o Senhor vai me abençoando de uma forma abundante e transbordante que a gente diz, como aconteceu isso se não fosse o Senhor? Como? É isso. Olha, Meu só para Deus, você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, o meu vizinho aqui, ele entrou Hum. na justiça contra a ANEL, porque eles não colocam poste aqui na nossa rua de jeito nenhum. Ele entrou na justiça, ganhou na primeira e terceira instância, ele recebeu R$ 800 mil, quase 1 milhão. E a ANEL não pôs os postes aqui na minha rua. E por causa disso, eles me dão luz de graça. Eu vou fazer o quê? Eu vou brigar? Não vou, É isso. entendeu? É Deus na nossa vida. Vou Deus fazer o por isso. quê? Olha, meu É, vizinho aqui recebeu esses dias aí R$ 800 mil. Na primeira, foi pro pau com a ANEL pedindo para eles colocar o poste aqui. E os caras não colocaram. Eu falei para ele, meu amigo, você não me convidou para me entrar junto nessa? Ele falou, não, era só para mim. Eu falei, tá certo. Deus sabe todas as coisas. Mas é assim, gente, tem coisas que, sabe, como é que fala o mundo fora aí? Não tem explicação. Não tem não explicação. tem. Milagre não se explica. É. Nosso Deus traz à existência aquilo que inexiste para o homem. Com Glória, certeza. glória a Deus. É, eu vou me preparando aqui, gente, para outras coisas, né? Deus abençoe vocês, gente. Já é Amém. 8h15. Oi, Amanhã eu Deus, estou aqui. Amanhã cedo eu estou aqui, se Deus quiser. O maior prazer. Deus abençoe a recuperação do Nicolas. Fábio, como é que está seu filho, Fábio? Bem, tá bem, seu Mário. Tá com recuperação agora, né? Mas o sufoco ali da cirurgia já passou. Você viu ali a quantidade de pinos, né? Agora tá afinado ali. É, Mas tá Fica bem, tranquilo, graças a Fábio. Vai Deus. dar tudo certo. Já Graças a deu tudo Deus. certo, viu? Cara, Agora é bom, questão de tempo. Você serve a Deus, você serve ao Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o dono de todas as coisas. E não tem coisa melhor. Fica tranquilo. Eu fui Confia. fazer eu fiz uma mamografia, Fábio, só isso, papai, eu fiz uma mamografia e dei um diagnóstico, isso há algum tempo atrás, o que era? O BIRADS 4B é o índice de maior suspeição de câncer. O próprio mastologista disse, não, olha, eu não sou médico bonzinho, não. Eu sou médico que trata, e eu vou dizer para a senhora, é câncer, mas a senhora tem que fazer estereotaxia, a estereotaxia é um agulhamento dentro da mama, gente, que dói pra caramba e tudo. E eu saí da minha casa, meu filho foi comigo, ele ainda morava aqui, para você ver o tempo que faz. Ele foi comigo até o Instituto do Câncer, e eu saí lá de casa cantando uma música do J Neto, que só quem conhece, eu acho que sou eu e seu Mário, que vocês são jovens demais, eu acho que não, o James é... Conheço. Ah, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. E eu saí de casa cantando. Quando eu chegar no Instituto do Câncer, o Senhor já está. E eu fiz a estereotaxia, fiz a cirurgia, biópsia zero câncer. Aí eu digo, isso é para quê, meu irmão? Ainda hoje eu tenho os resultados aí, tudo que eu tenho desses testemunhos fortes de Deus, eu tenho guardado, eu tenho laudo, eu tenho testemunho, eu tenho tudo para poder provar. Mas tem coisa que a gente não tem escrito, né? É só aqui no coração, na mente. Bom, Glória a Glória Deus. a Deus. quem vai orar aí? Eu não, já falei muito. Eu oro. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Quero agradecer, Senhor, pelo testemunho da Tamires, ó Pai, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus bom, o Senhor cuida de nós, Pai. O Senhor cuida da Tamires, cuida da Dona Lucinha, cuida do James, do Samuel, cuida de todos nós, ó Pai, igualmente. O Senhor sabe do que precisamos, do que necessitamos. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, Pai. E eu sei, Senhor, que o Senhor observa atentamente a cada um de nós, Pai. Derrama sobre nós, Senhor, mais unção, mais graça, Senhor, para que possamos continuar firme na Tua presença, buscando cada vez mais a Tua face, Pai. Abençoa a Dona Lucinha, abençoa o meu filho James, sua esposa, seus filhos. Abençoa o Fábio, a sua esposa, seus filhos, ó Pai, seu trabalho. Abençoa o comércio da Tamires, ó Pai. Que ela venha, Senhor, prosperar cada vez mais na Tua presença, Pai. E que nós aqui, Senhor, possamos estar cada vez mais juntos, orando um pelo outro, Senhor, para que possamos, ó Pai, cumprir com os Teus mandamentos, ó Deus. Abençoa esse dia, Senhor, que o sol brilhe no lar de cada um, Pai. E que haja paz de espírito, Pai. Que possamos deitar e dormir em paz, Senhor. Que a nossa família, Senhor, esteja na Tua presença, Pai. Salva, Senhor, todos aqueles, Pai, por quem nós temos orado, Senhor. Alcança-os, Senhor, para que eles também venham conhecer, Pai, essa mina de ouro que é o Senhor, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Eu que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.